minha alegria, minha satisfação de estar vendo todos aqui, de conversar um pouquinho antes do culto, saber como é que estão as coisas. Isso é muito importante, faz parte da nossa vida, do dia a dia. Eu fico muito feliz, eu tenho entendido e nós temos ensinado de que isso é o conjunto do culto que nós oferecemos ao Senhor. Esses momentos onde a gente consegue conversar e falar uns com os outros, mesmo nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. As pessoas que estão assistindo em casa ou no trabalho ou em outro lugar, Deus abençoe também, você que está aí pela internet. Muito obrigado pela interação que sempre tem nas redes sociais, os comentários, a participação. Isso é muito importante. Ao longo da história do cristianismo, é muito interessante como a igreja passou por algumas situações, não é? E nem sempre conseguiam estar todos reunidos no mesmo lugar, mas tinham um só propósito, mesmo quando estavam separados por algumas situações. Bom, eu queria dar continuidade às mensagens que a gente está pregando sobre os milagres que o Senhor Jesus realizou e que foram narrados pelo apóstolo João. A gente já viu o milagre onde Jesus transformou a água em vinho, onde curou o filho de um oficial, onde curou um paralítico no tanque de Betesda, onde multiplicou pães e peixes. E hoje queria falar de um dos milagres, talvez um dos mais falados e conhecidos popularmente, que foi quando Jesus andou por sobre as águas, meus irmãos. E eu queria ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16. A gente lê do 16 ao 21. João capítulo 6, a partir do verso 16. João capítulo 6, a partir do verso 16. Que diz: ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram num barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Queria orar mais uma vez com vocês, meus irmãos, em gratidão ao Senhor por esse momento, por essa noite, e pedindo ao Senhor que continue a ministrar os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela comunhão com os meus irmãos aqui. Muito obrigado pela comunhão com os meus irmãos que estão assistindo, Deus, pelas redes sociais. Muito obrigado porque o Senhor é presente, Deus. O Senhor está no nosso meio aqui. O Senhor está conosco o tempo todo, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos milagres que o Senhor realizou e que tem tanto a nos ensinar, Pai. Tantos propósitos, tantas lições. E eu gostaria de pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor seguisse ministrando aos nossos corações. E assim como o Senhor fez com as orações que já foram feitas, com as canções que nós cantamos para o Senhor, e é para o Senhor, Pai, eu queria pedir que nesse momento o Senhor pudesse fazer isso através da Tua palavra. Ela é a Tua palavra, ela não é a minha palavra, Senhor. E eu queria pedir, Deus, que ela cumprisse os propósitos que ela tem, que o Senhor tem para ela, quando ela é ministrada, Pai. Ó Senhor, fale aos nossos corações o que o Senhor tem a falar, Deus. Eu te peço que o Senhor possa fazer isso, Deus, através de mim, apesar de mim, Senhor. Mas, Deus, nós precisamos, nós queremos continuar ouvindo o que o Senhor tem a nos ensinar sempre, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Jesus passou alguns dias muito cansativos.
E às vezes, quando a gente faz uma leitura, a Bíblia é fantástica, não é? Eu fico sempre pensando como ainda conseguem chamar a Bíblia de enfadonha. Porque quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê tantos detalhes. Jesus passou dias muito cansados. Aqui o dia já estava terminando. Jesus estava cansado também, tinha acabado de andar muito tempo com uma multidão, como nós vimos no último domingo, de quase 10 mil pessoas, ou mais do que isso. Multiplicou pães e peixes, alimentou aquela multidão juntamente com os seus discípulos. Estava cansado o dia já estava terminando ali. E ele pede para os seus discípulos, olha, peguem um barco, agora vão para o outro lado. E um dos propósitos de Jesus fazer isso era, olha, tá bom, a gente já alimentou a multidão, agora deixa essa turma ir embora, vamos seguir só a gente, só nós 13, e vamos continuar conversando. E eu fico sempre imaginando, pensando que mesmo cansados, naquele dia exausto, o coração dos discípulos devia estar muito alegre. Pensa nisso, né? Alegre demais. O último milagre que Jesus fez, um rapazinho que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Jesus alimenta aquela multidão, um milagre acontece, algo extraordinário acontecendo ali. Jesus explica e ensina as lições do reino de Deus. Fica imaginando a conversa dos 12, né? Quando pegam um barco, Jesus diz, vão na frente. E no Evangelho de João não narra isso. Mas outro evangelista ensina que Jesus pediu para que eles fossem na frente, porque Jesus queria ainda dedicar um tempo de oração. Eu fico maravilhado com isso. Como Jesus ainda consegue, depois desse dia cansativo, ainda dizer, vão na frente, porque Jesus ainda vai passar um tempo, ele ainda foi passar um tempo em oração. E como eu falei, assim como o milagre da multiplicação de pães e peixes, esse episódio também é narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse episódio aqui, de quando Jesus anda sobre as águas. E de todas as coisas que poderia acontecer com o coração alegre, mesmo cansados, indo para o outro lado, e eu fico conjecturando o diálogo desses discípulos. Rapaz, foi muito legal. Não, a gente alimentou aquela turma todinha, ninguém ficou sem comer. Esse deveria ser a conversa. E quando começam a atravessar, fazer uma travessia de barco de pelo menos uns 10 quilômetros aí, uma tempestade começa a acontecer ali, inesperada, para homens nas quais alguns deles eram pescadores experientes. Inesperado, começa então uma tempestade mortal, que atrapalha aquela travessia. Eles estavam empolgados com os últimos episódios, o próprio Jesus pede para que eles atravessem, e não vai com eles naquele momento, e aí começa uma tempestade, e aquela alegria, e aquelas conversas do que tinha acontecido, talvez agora começam a ser substituídas pela preocupação, pelo medo, pela angústia, pela ideia, se não parar isso aqui, a gente vai morrer. E Jesus já começa a ensinar de que ele tem o controle de todas as coisas, porque Jesus tem o controle, mesmo quando ele parece estar demorando a chegar. Acredito que algumas perguntas devem ter surgido, e surgiram. Cadê Jesus? Onde está o mestre nessa hora? Talvez a pergunta que mais eles deviam ter feito. Estava tudo bem. As maravilhas que tinham acontecido, a travessia, como eu falei, não era tão longa para homens que já viviam no mar muito tempo. Provável que o coração daqueles discípulos se encheram de dúvida e de medo também. Porque a tempestade chegou. Porque a gente está passando por isso. E são as perguntas que eles faziam, e não são perguntas tão diferentes das que nós também fazemos no nosso dia a dia, em algumas situações terríveis que acontecem na nossa vida. Por que isso está acontecendo? Por que essa tempestade terrível agora está assolando a minha vida? Sabe, eu fico sempre
perguntando e quando conversando com pessoas e passando também por situações onde a gente às vezes questiona, cadê Jesus que não chega nesse momento? Onde é que está o Senhor para responder, para livrar, para ajudar nesse momento? E é interessante porque muita gente tentando responder às perguntas das inquietações que nós temos na hora das dificuldades, das provas, das angústias, daquilo ruim que acontece na nossa vida, entram por caminhos totalmente contrários ao que Jesus ensina. Entram por caminhos totalmente antibíblicos. Tem muita gente que vai dizer, por exemplo, em doenças, de que essas doenças que acontecem é por causa de um pecado específico que você cometeu. E isso aconteceu, e as pessoas diziam isso também, tanto com o paralítico de Betesda, como disseram isso, e é a próxima mensagem, com o cego de nascença. Tem muitas pessoas que dizem que essa situação é uma situação porque você não tem fé. E quantas pessoas, quando tenho mencionado isso, para mostrar que a Bíblia é totalmente contrária e diz ao contrário do que muitos ensinam, principalmente hoje na TV, não é? Isso não aconteceu com você. Se você tiver fé, isso vai acontecer. Se você tiver fé, esses problemas não vão chegar. Mas na prática é totalmente diferente, porque nós estamos aqui reunidos porque temos fé em Cristo Jesus, porque acreditamos no que Ele pode fazer, e não é por termos fé ou a falta de fé que impedem das tempestades da vida acontecerem. Então muitas pessoas têm ensinado isso e têm maltratado o coração das pessoas ao dizerem a elas que as situações terríveis que elas passam é por causa da falta de fé que elas têm. Eles foram porque eles estavam obedecendo a voz de Jesus. Jesus pediu para que eles fossem para o outro lado. Foi Jesus quem disse, olha, vão agora lá, peguem o barco e atravessem e vão sem mim. Jesus está ensinando aos seus discípulos, o Senhor Jesus também está nos ensinando hoje, em todos os tempos, que viver suas maravilhas, as coisas que nós vemos Deus fazer, é maravilhoso, mas não é uma garantia de que não teremos mais problemas na vida. Essa vida não é algo tão simples e bom o tempo todo. A vida tem uma realidade. E essa realidade envolve alegrias, é verdade, mas envolve também tristezas. A ideia de que alguém porque serve a Deus não fica doente, a ideia de que alguém porque serve a Deus não sofre mais, não tem perdas na vida, é uma mentira, e sem medo de dizer, é uma mentira do diabo, para enganar as pessoas, sabe, e acharem de que elas são super-heróis e que porque confiam totalmente em Deus, nada mais de ruim pode acontecer na vida delas. A diferença de alguém que serve a Deus para alguém que não serve a Deus não está na saúde física. Por mais de que é importante cuidarmos, pedirmos a Deus que restaure a nossa saúde, orarmos por cura. Essa quarta-feira, nessa última quarta-feira, nós testemunhamos aqui, a irmã Guiomar comentou, a minha mãe também comentou, de quartas-feiras passadas, onde oramos por cura de pessoas, e depois chegou, olha, a gente orou, e graças a Deus, essa pessoa teve a saúde restabelecida, é verdade. Mas durante essa pandemia tão cruel que nós temos vivido há quase 2 anos, quantas vezes não colocamos nossos joelhos no chão, clamamos ao Senhor, pedindo, Senhor, cure, Senhor, tire essa enfermidade, e Deus soberanamente não quis fazer isso. E por mais que a gente possa questionar, a verdade é que a gente não entende os planos, os desígnios que o Senhor tem. Assim como os discípulos que estavam naquele barco com um coração alegre, não entenderam a tempestade que estava acontecendo naquele momento, meus irmãos. As tempestades vêm sobre todos, mas os servos de Deus, eles permanecem inabaláveis, não por sua força, mas por sua confiança no Senhor, de que apesar da tempestade, eles sabem que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, lembrando, já era noite agora, eles haviam perdido o controle do barco, homens experientes, pescadores, mas tinham perdido naquele momento o controle do barco. Estavam com medo, pareciam que iam morrer.
mas Jesus continuava no controle de todas as coisas, e é importante dizer isso quando a gente fala de milagres. Jesus tem o controle, o comando, a última palavra para todas as coisas dessa vida. E é por Jesus ter o controle que nós aprendemos algumas lições desse milagre. Eu queria continuar compartilhando com vocês. Primeiro, não no Evangelho de João, mas vou me reportar a um outro evangelista, Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45, vai nos ensinar de que onde está o milagre em tudo isso aqui? O milagre está quando nós obedecemos a voz do Senhor, independente do que vai acontecer. Eu queria só voltar para ler o que Marcos, capítulo 6, versículo 45 diz. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Quem pede para os discípulos irem ao outro lado foi o próprio Jesus. Ele insistiu, Marcos dá essa ênfasezinha aqui, dizendo que Jesus insistiu com eles. E diz também que Jesus queria despedir o povo, aquela multidão. Ele disse, olha, vão na frente. E insistiu com ele, não, preciso que vocês possam ir na frente. Jesus sempre esperou dos discípulos que eles confiassem nele e obedecessem a ele, independente de qualquer circunstância. A obediência a Jesus não depende do que nós passamos, das situações difíceis que nós podemos viver. A obediência que devemos ter ao Senhor Jesus, a confiança nas palavras dele, também não depende da opinião das pessoas, também não depende do que se diz sobre o cristianismo ou sobre nós. A obediência ao Senhor Jesus não depende de absolutamente nenhum posicionamento político que se possa ter, como tem sido associado, se você é um cristão, então você vota em tal pessoa, ou vota em tal pessoa. A obediência a Jesus não está ligada a nenhum posicionamento político. O Senhor Jesus nos chama para observarmos as suas palavras, o que Ele nos ensina na Bíblia, e obedecermos ao que ela tem a nos ensinar. Não se pode viver um evangelho de conveniências ou querer adequar as nossas opiniões ou os nossos erros ao que o Senhor Jesus nos ensina. Não tem nada a ver, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, não está baseado no meu querer. Confiar em Jesus, entregar a vida ao Senhor Jesus é estar disposto a obedecer suas palavras, ir para onde Ele nos manda ir, fazer o que Ele nos manda fazer, falar o que Ele nos pede para falar, estar onde Ele quer, onde Ele quer que nós estejamos. Isso é obedecer ao Senhor Jesus, é confiar totalmente nele. E essa obediência requer de nós uma atitude, e aí vem a nossa atitude. Jesus insistiu com os discípulos então obedeceram a ele e pegaram o barco e foram fazer essa travessia. E nós precisamos entender de que o Senhor Jesus está dia a dia, de várias formas, nos convocando e nos convidando para caminhar no centro da sua vontade, ouvindo a sua palavra, caminhando em obediência a Ele em todas as áreas da nossa vida, independente do resultado, das circunstâncias. Nosso dever, nosso papel é obedecer e confiar no que o Senhor tem nos chamado para fazer. A obediência a Jesus, ela determina se seremos verdadeiros discípulos dele. Às vezes o foco aqui, o milagre, o sobrenatural aconteceu. Jesus andou sobre as águas, verdade. Mas o contexto do milagre, assim como os outros que nós pregamos, está muito além daquilo que é sobrenatural. Está na obediência, está no confiar nas palavras do Senhor Jesus. A nossa consciência precisa ser escrava da palavra de Deus, meus irmãos. Obedecer ao Jesus, isso faz parte do milagre que o Senhor realiza em nós. Agora, uma outra verdade, e agora eu volto lá para o Evangelho de João, versículo 19, versículo 20. O milagre acontece também
quando Jesus chega para aquietar a nossa alma, aquietar a nossa vida. Verso 19 e verso 20. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. A agitação, a euforia, não estava apenas no mar, estava na vida e no coração dos discípulos naquele momento. Não era mais só o mar que estava agitado. O coração devia estar a mil ali, o medo, a angústia, a ideia de que não vai dar certo, a gente vai morrer aqui. E eu acho interessante porque diz que Jesus então está indo, não é? Depois de remar, eles veem que Jesus está indo em direção ao barco. E ele sempre vem ao nosso encontro. É importante lembrarmos isso, irmãos. É importante você que está assistindo em casa lembrar isso. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro quando os nossos recursos acabam, quando acaba a força, quando acaba o ânimo, quando acaba as coisas financeiramente também. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem caminhando sobre o mar. E essa ideia de caminhando sobre o mar, ele estava mostrando aos seus discípulos ali, assim como no milagre da transformação de água em vinho, onde ele transforma um elemento químico em outro, de maneira soberana, ele vem andando sobre o mar, e ele vem de forma soberana, mostrando de que ele pode fazer todas as coisas. E por que Jesus fez isso também? Jesus fez isso também para demonstrar que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, de que ele é Senhor sobre água, sobre vinho, ao mesmo tempo de que ele é Senhor sobre o mar e sobre a tempestade, de que ele é Senhor de todas as coisas e é Senhor da nossa vida também. Sabe, eu acredito que todos nós aqui já passamos situações onde a nossa alma fica perturbada, onde a angústia toma a nossa vida de uma maneira que a gente imagina que não vai acabar, onde o medo toma conta, onde os recursos acabam, onde não existe mais força, em muitos momentos não existe mais nem esperança para se continuar. E de que forma então o Senhor vem? Ele continua vindo andando sobre o mar, ao mesmo tempo que a gente vê na Bíblia exemplos onde ele esteve com servos seus dentro de uma fornalha de fogo. Ele vem para acalmar a nossa alma. E de que forma ele nos acalma? Ele chegou para os seus discípulos ali, que estavam agitados e talvez no meio da agitação não conseguiram ver quem estava chegando. Segura a onda, calma, ele começa dizendo: eu sou eu. Não tenham medo, sou eu. Sabe, meus irmãos, o Senhor cura os nossos medos através da presença dEle e da confiança de que temos, de que Ele vem caminhando sobre as águas de forma soberana, chega para a gente para dizer: sou eu, não tenha medo. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta. Onde Cristo está, o tumulto se converte em paz. O impossível se torna possível. O insuportável se torna suportável. E as pessoas atravessam então esse deserto, essa tempestade, mesmo na desesperança, passam a ter esperança, porque o Senhor chega para a gente para dizer: eu sou, não tenham medo. Nos desesperos da vida, nós podemos ouvir a voz do Senhor continuar a nos ensinar e a dizer: não tenham medo, eu sou. Sabe, queria ainda compartilhar uma outra verdade, está aqui no versículo 21, sobre o que esse milagre tem a nos ensinar. Onde é que está o milagre? O milagre está na garantia de que nós chegaremos do outro lado. Versículo 21. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram no seu destino. Como eu mencionei em Marcos, Jesus pediu para que eles fossem.
ele disse que os discípulos chegariam lá do outro lado. E nessa tempestade, Jesus chegou na hora certa. Jesus acalmou o mar, mas Jesus também acalmou o coração dos seus discípulos. Jesus entrou no barco e todos chegaram salvos do outro lado. O destino dos discípulos, naquela situação, não era a morte, não era o naufrágio. Jesus garantiu que eles chegariam do outro lado. É claro que no meio da angústia, eles esqueceram um pouco que Jesus tinha dito: olha, vão na frente e vocês vão chegar do outro lado. Porque às vezes no meio das coisas acontecendo, da angústia, a gente esquece das promessas do que o Senhor tem nos ensinado. Para os seus discípulos, Jesus disse que eles chegariam do outro lado. Não importa o quanto o mar ficasse agitado, eles chegariam do outro lado, porque Jesus disse que eles chegariam. O milagre está quando nós entendemos de que o que o Senhor nos disse que iria acontecer, vai acontecer, mesmo quando tudo parece contrário e parece não acontecer. O milagre está quando acreditamos que nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus disse que chegaríamos. Se Jesus disse, então vai acontecer, meus irmãos. Eu quero concluir, só lembrando algumas coisas. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Já era noite. Eles haviam perdido o controle do barco. Eles estavam com medo. Tudo parecia demonstrar de que eles iriam morrer. E eu fico às vezes perguntando, e quando a gente está falando isso, talvez alguns momentos da nossa vida passem na nossa cabeça agora. Por que Jesus permitiu tudo isso acontecer? Esse milagre ensinou os discípulos. Esse milagre nos ensina também. Quem tem o controle de todas as coisas está passando no meio de uma tempestade, mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos de que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele chega para a gente, como eu disse, em todos os tempos, para dizer: sou eu, não tenham medo. Às vezes é tudo que nós precisamos ouvir em alguns momentos, irmãos. Sou eu, não tenham medo. Lembro do hino do cantor cristão: sossegai, as ondas atendem ao meu mandar, o Senhor falando, né? Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem eita, fala por irmãos, isso que leva o Senhor, o Rei dos céus, irmão, obrigado. Todos ouvem. Meus irmãos, como isso é maravilhoso pensar nisso. O Senhor dizendo: todos ouvem o meu mandar, sossegai. Todas as coisas escutam o Senhor dizer: sossegai. Talvez essa é noite, assim como o pessoal que está assistindo em casa, de nós ouvirmos a voz do Senhor ministrar o nosso coração. Sossegai, sossegai. Eu queria orar com vocês por isso, para que o Senhor traga sossego ao nosso coração, ao coração talvez de tanta gente que a gente conhece, que está no meio de uma tempestade terrível, mas o Senhor continua ministrando e pedindo para que a gente tenha sossego, porque Ele está no controle de todas as coisas.